Agora, 9h06, para falar mais, dar mais detalhes sobre as perspectivas de votação no plenário dessa semana, eu chamo a Mariana Prischitski. Bom dia, Mariana. Muita medida provisória aguardando para ser votada, né? Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. São 8 medidas provisórias que aguardam votação na Câmara, mas na pauta dessa semana, há 7 medidas provisórias listadas. Ontem, o secretário do governo, o deputado o Carlos Marum, que também é deputado, está afastado, trabalha no Palácio do Planalto, recebeu líderes da base aliada, fizeram uma reunião ontem à noite no Palácio do Planalto para avaliar e definir pontos que seriam importantes para a votação ainda essa semana. Vamos ouvir o que o Carlos Marum, ministro, falou. Vai ser proposto para essa semana o cadastro positivo, a reoneração e a MP 810. Essa é a proposta que vamos levar a ele amanhã. Ele que tem o sentimento da casa e tenho certeza que vai decidir a pauta da melhor forma possível. Todos são projetos polêmicos, nós estamos colocando polêmicos, o que eu digo no sentido de que várias opiniões se estabelecem em relação a eles, mas entendemos que agora eles já estão maduros para serem votados. Bom, para poder pegar um pouquinho o termômetro, a temperatura do Salão Verde agora pela manhã e possibilidade de votação a partir das 13h55, quando tem sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães. Nós estamos com 2 líderes partidários aqui, a deputada Carmen Zanotto, que é vice-líder do PPS, e o deputado Zé Guimarães, que é líder da oposição aqui na Câmara. Vou começar com a deputada Carmen Zanotto. Deputada, a senhora acha que é possível avançar nesses projetos que o governo elenca como principais, cadastro positivo que está na pauta há tanto tempo, reoneração que também já esteve na pauta e acabou saindo, e essa medida provisória 810, bom dia. Bom dia. Bom, além do plenário que nós vamos ter com as medidas provisórias e o cadastro positivo, nós também temos sessão do Congresso. Isso poderá, no dia de hoje, inviabilizar parte das votações da Câmara. Então, deveremos estar votando aí, no máximo, 1 ou 2 medidas provisórias. E vai depender muito da situação com relação ao kit de obstrução que está acontecendo na casa. Eu acho que a obstrução é legítima, está prevista no regimento da nossa casa, mas nós precisamos enfrentar as votações. O processo de obstrução acaba sendo muito oneroso para o parlamento brasileiro e nós precisamos avançar no encaminhamento das matérias, independente de serem contrários ou a favor do texto. Bom, então vamos direto para o deputado Zé Guimarães para saber se continua a obstrução essa semana. Bom dia. Bom, eu já liderei o governo e eu enfrentei uma duríssima oposição, inclusive do PPS, da deputada Carmen Zanotto, PSDB, enfim, DEM, e nós votávamos as medidas provisórias. Por que tem 7 ou 10 medidas provisórias que estão trancando a pauta, que está dormitando nas gavetas? Porque o governo não põe a base para votar. O governo é quem tem responsabilidade de colocar a sua base para votar as matérias de interesse do governo. Portanto, nós vamos construir, nós vamos continuar com o nosso trabalho. Por exemplo, nós sugerimos um processo negocial, retira a tramitação, acabem com essa história de vender a Eletrobras, privatizar ela, o sistema elétrico brasileiro, que a gente discute uma pauta comum. O governo não topa, o governo que não tem, com a fragilidade que tem, que não tem mais maioria, que não tem uma base organizada, querer peitar, não vai votar. Terceiro, nós temos, a deputada Carmen falou bem, nós temos sessão do Congresso. Quando se tem sessão do Congresso, hoje é terça, amanhã é quarta, dificilmente nós vamos votar. Talvez se vote, porque já avançou, já teve uma primeira parte de obstrução, um cadastro positivo, mas porque essa matéria já está tramitando, porque tem pontos que nós conversamos com a liderança do governo para negociar, porque nós não podemos votar o projeto do cadastro positivo que onere o consumidor, que prejudica o consumidor. Por isso que o governo tem que parar, perceber que não tem maioria parlamentar para aprovar o que quer, sentar com a oposição e negociar aqueles pontos que são comuns. Eu acho que esse era o melhor caminho para valorizar o parlamento. Bom, deputado, você está sinalizando aí uma possibilidade de acordo sobre cadastro positivo. O que é possível negociar e votar essa semana? Não no mérito, né? Mas é claro que a oposição tem um papel dela. Mas tem alguns pontos que podem ser negociados. Nós pedimos uma reunião para negociar a reoneração, né? Que é importante a discussão desse ponto, que o relator é o deputado do PCdoB, o Orlando Silva. Portanto, se não sentar-se à mesa para negociar, não se vota nada. Será mais uma semana que nós não vamos votar nada aqui dentro. Agora, deputado, o ministro Carlos Marum ontem se reuniu com a base aliada e acertaram 3 pontos que vão sugerir para a Câmara votar essa semana. Um deles é justamente a reoneração.
O outro é o cadastro positivo e a MP 810. Então, existe uma possibilidade aí no fim do túnel de algum acordo? Fim da obstrução? Nós temos, não, fim da obstrução não. Nós temos que esperar a parte da tarde, ver com o que o governo está disposto a negociar no que diz respeito à reoneração. O Orlando, o relator do PCdoB, chama os líderes da oposição para negociar, para ver se é possível algum acordo. Não sendo possível, vai-se direto para a sessão do Congresso. Veja bem, a obstrução na Câmara, na semana passada, não impediu, né, deputada Carmen, a sessão do Congresso, porque foi bem negociada a sessão do Congresso. Quando você não negocia, eu liderei governo aqui e sei o quanto é difícil, é penoso, é duro o processo de negociação política. Então o governo tem que se dar conta de que, para ele aprovar alguma matéria, as lideranças aqui, o presidente da casa tem que negociar com a oposição. Deputada Carmen Zanotto, previsão para essa sessão do Congresso, então, que está marcada para as 3 horas, tem esse projeto de lei do Congresso na pauta. Exatamente, acredito que vamos votar como votamos na semana passada, o deputado Zé Guimarães já apontou isso, são 2 projetos, 2 PLNs que tratam de remanejamento orçamentário do Judiciário e do Ministério Público. Então não é matéria do Executivo e nem do Legislativo, é uma matéria vinda em um pedido de revisão orçamentária desses 2 órgãos, que eu acredito que na sessão do Congresso será mais rápido, não teremos todo o processo também de obstrução na sessão do Congresso para a gente retomar as matérias da Câmara e o cadastro positivo talvez passe ainda hoje, conforme for os andamentos da casa, e nós precisamos votar. Eu acho que, independente das nossas posições favoráveis ou contrárias, as matérias precisam tramitar aqui na Câmara, porque nós estamos um ano eleitoral, um ano atípico, e precisamos avançar nas matérias que estão pautadas. Sobre medidas provisórias, a Câmara pode avançar essa semana também, deputada? São 8 na Câmara, 7 na pauta essa semana. Eu acredito que pelo menos 2 a gente consiga votar ainda esta semana, em especial esta medida provisória 810, eu acho que não tem grandes conflitos no que se trata da 810. A 811 já é um pouco mais complexa, mas a 810 eu acredito que a gente consiga votar entre hoje e amanhã. Bom, só para lembrar, a 810 é que dá mais prazo para empresas de tecnologia da informação e comunicação investirem recursos da isenção tributária em atividade de pesquisa e desenvolvimento, e a 811 é essa que permite a Pré-Sal Petróleo S.A. realizar diretamente venda de parte de óleo devido à União na exploração de campos da bacia do Pré-Sal. Nós vamos falar de mais um assunto que essa semana vai estar bem em discussão aqui na Câmara, que é o foro privilegiado. Amanhã deve ter instalação da comissão especial que vai discutir esse assunto. Deputado Zé Guimarães, como é que a Câmara avança nesse sentido? Eu considero que é fundamental que a Câmara avance e vote as matérias que estão na pauta para serem votadas do ponto de vista da pauta legislativa. Projetos como abuso da autoridade, que foi votado no Senado, o foro privilegiado, são matérias que cabe à Câmara legislar, não é o Supremo que tem que dizer o que é o que não é. O Supremo é a Corte Constitucional. A Câmara não legisla, né, Carmen? E aí o Supremo fica decidindo as coisas a reveria das decisões do Congresso. Eu considero que a Câmara tem que avocar para si esse debate, a comissão especial tem que funcionar rapidamente e discutir. Eu, por exemplo, defendo a quebra do foro privilegiado para todo mundo. Não é só para o parlamento, para os parlamentares, para deputado ou senador. Tem que ser para todo mundo. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se quisermos ter uma atitude republicana, transparente com o país, tem que atingir a todos, no sentido positivo. Portanto, o que eu defendo é que a Câmara precisa ter uma agenda própria e votar as matérias de interesse da República e do país. E acho que é importante avançar, foi uma iniciativa importante. Eu queria que ela tivesse sido constituída antes, sabe por quê? Porque aí vão dizer, vão votar agora porque o Supremo andou decidindo matérias correlatas. Está errado. E, Carmen, há um mês que eu vinha pedindo para botar essa matéria em discussão e tramitação aqui dentro. Não botaram, o Supremo decide, agora vem a Câmara e vai decidir. Portanto, de qualquer maneira, nunca tarde do que nunca, como diz, né? De qualquer maneira, vamos apressar a tramitação da comissão especial e vamos fazer um debate de método transparente com a sociedade brasileira. Deputada Carmen Zanotto, sua opinião sobre o foro? Exatamente isso. Eu, na minha posição pessoal, nós estamos atrasados. Nós estamos instalando uma comissão especial após uma decisão já iniciada pelo Supremo. Essa matéria deveria ter sido deliberada pela nossa casa. A comissão especial é importante que está sendo instalada,
mas, como bem disse o deputado Zé Guimarães, com atraso, nós estamos e vamos debater a matéria após um encaminhamento já do Supremo, e nós temos que ter coragem e enfrentar essas matérias. O foro privilegiado precisa terminar em todas as instâncias, o Supremo já deu um grande passo. Precisamos que esses processos retornem para a primeira instância e precisamos, em especial, deliberar. Aqui é a Casa das Leis e o Parlamento brasileiro precisa deliberar sobre esta matéria também, e tomara que a gente consiga avançar e ir além do que está sendo proposto já pelo Supremo, que a gente consiga extinguir o foro privilegiado para todos os casos neste país. Com isso, a gente vai estar garantido que está na nossa Constituição, que todos somos iguais perante a lei, e nós precisamos disso, e todos têm que ter o amplo direito de defesa, mas que nenhum privilégio absolutamente para ninguém. Ok, deputada Carmen Zanotto, vice-líder do PPS, deputado Zé Guimarães, líder da oposição aqui na Câmara, obrigada pela entrevista, boa semana de votações, vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, e aos deputados.